Eu sei que muita gente reclama e pede pra mim, e agora a gente vai atender a muitos pedidos, trazendo um assunto comum, mas muito sério. Dor de cabeça. Quantas vezes você já se pegou com aquela dor de cabeça insuportável, né? O problema é muito mais comum do que se imagina. Segundo dados médicos, em todo o mundo, 40% das pessoas sofrem pelo menos de uma dor aguda por ano. As causas podem estar relacionadas a vários fatores. Só para você ter uma ideia, 90% dos casos esporádicos resultam do estresse. E a gente vive numa sociedade estressada, então vive numa sociedade com dor de cabeça. E a gente não quer conviver com dor de cabeça e a gente não pode se entupir de remédio. Mas quem vai falar sobre isso é o Dr. Abraham Topchevsky. Quase que acertei, doutor Abraham. Vem cá. Neurologista da infância e adolescência do Hospital Albert Einstein. Muito obrigada por ter vindo. O senhor demorou tanto que eu não consegui falar o nome, é Topchevsky. Eu já tinha aprendido ano passado. Já acertou. Vamos sentar aqui para conversar um pouquinho sobre dor de cabeça. A gente tem até aqui um corpo humano do nosso lado para poder mostrar também como é que funciona o nosso cérebro. Mas a dor de cabeça não acomete só os adultos. Crianças e adolescentes também têm dor de cabeça. Eu quero indicar Cefaleia na Infância e Adolescência, Como Lidar, do Dr. Abraham Topchevsky. É um livro muito bom que você vai entender sintomas, tratamento e saber como é que você pode fazer a prevenção. Vale a pena procurar o livro, tá bom? Muito obrigada por ter trazido. Agora, a nossa equipe foi até as ruas também para entender um pouquinho o perfil desse ser humano, desse ser moderno que tem dor de cabeça, frequentes dor de cabeça, né? Vamos assistir, depois a gente comenta. Esse transtorno da vida de hoje, né? Muito movimento, muita buzina, muito trânsito, muita poluição, tensão nervosa por falta de segurança. Isso acaba prejudicando a saúde. Me causa muita dor de cabeça, melancia, manga, goiaba, essas coisas eu não posso. Porque eu tenho enxaqueca, né, constante. Trabalho, o dia a dia, correria, da vez está diminuindo, parece que aumenta mais o trabalho, né? E o estresse, o barulho, aquela movimentação, aquilo ali estressa demais e aquilo ali te dá um peso na cabeça. Às vezes alguma coisa que eu como ou muito gorduroso me dá dor de cabeça. Frequência? Acho umas 3 vezes por semana. Sim, é bastante, é porque assim, como eu estudo e trabalho, aí geralmente eu durmo muito pouco. Porque o momento que eu tô em casa, eu tenho que estudar, entendeu? É estresse, provavelmente estresse, muita preocupação, mas às vezes a ansiedade de resolver as coisas rapidamente. Normalmente dura 3 dias, vai até 5, e eu não sei exatamente a causa, né? Mas como eu passo em psiquiatra, ela diz que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então ela acha que é devido à ansiedade que eu tenho a dor de cabeça. Eu tô indo agora buscar um chazinho, né? E eu costumo ficar com aquelas vendas que você coloca para dormir. Aí eu tomo um chazinho com remédio e espero passar. Fico no escuro, não ligo o computador, não fico muito tempo frente ao computador. Ajuda bastante. Até que a senhora aí tá tentando uma medida mais tranquila. Mas você sabe que a gente andou conversando e tem gente que chega a tomar 8 comprimidos num dia só quando tem dor de cabeça, né? E isso é sério. Sim, porque você torna essa dor de cabeça crônica, diária. Então você depois tem que fazer uma dessensibilização, tirando a medicação progressivamente e tratar de modo adequado. Porque muitas vezes você acaba tomando uma série de medicamentos que são receitados pelo vizinho, pelo amigo, pelo colega de trabalho, pelo balconista de farmácia, uma série de coisas. Porque como não é uma grande parte das vezes, não é um problema de limitação muito grande e também não é um problema que implica em risco de morte, então todo mundo acaba não procurando, grande parte acaba não procurando o médico e acaba se automedicando. E essa automedicação que acaba muitas vezes tornando o caso crônico e muito mais complicado de ser tratado posteriormente. Agora, existem dores de cabeças diferentes? Porque quando a gente pensa na automedicação, as pessoas nem pensam que elas estão tomando um remédio errado, porque acha que dor de cabeça é uma coisa só. Mas eu estava dando uma folhada no livro e eu vi que tem tipos diferentes. Não, a dor de cabeça, ela tem várias causas que podem determinar. Pode ser um processo inflamatório, pode ser por um processo infeccioso,
pode ser por uma questão de alimentação, pode ser por jejum prolongado, pode ser por hipertensão arterial, pode ser por N causas, problemas emocionais, alterações do ritmo de sono. Então você tem muitas causas determinantes da dor de cabeça. Na verdade é o seguinte, a dor de cabeça, bom, a dor de cabeça é uma só. Ela pode ser uma só, mas ela tem várias causas. Então você tem que tratar a causa para que você possa ser curado da sua dor de cabeça. Não adianta nada você ficar tomando analgésicos comuns 3, 4 vezes ao dia ou às vezes meia dúzia de vezes por semana, pensando que você vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário, você não resolve, você só agrava. Ali a gente ouviu, e até mesmo no que a gente deu uma estudada e as pesquisas mostram, que muitas das dores de cabeça elas estão relacionadas ao estresse. Essa dor de cabeça relacionada ao estresse, ela deve ser tratada de que forma? Mesmo assim, sendo uma causa, ela é tratada de forma generalizada? Exato. A dor de cabeça do estresse, você pode ter tanto uma dor de cabeça simples como até uma enxaqueca, que é um tipo especial de dor de cabeça que também pode ser desencadeada pelo estresse. Então aí você tem várias formas de tratar. Você tem relaxamento, técnicas de relaxamento, você tem psicoterapia muitas vezes, às vezes você precisa de medicamento associado também, então medicamentos miorrelaxantes, medicamentos antidepressivos, que muitas vezes fazem parte do tratamento. Atividade física também é uma coisa muito importante para você melhorar a sua dor de cabeça quando é por estresse. Então você tem várias situações e, na medida do possível, tentar evitar o estresse, que é uma coisa mais difícil. Difícil, né? A gente sempre fala assim, vamos estabelecer um ritmo de vida diferente, vamos estabelecer um jeito de viver diferente, de lidar com as emoções de forma diferente. Mas isso tudo fica muito no combinado. Na hora que parte pro emocional executar, a gente não dá conta, Isso né? é igual regime, né? Eu vou fazer isso a partir de segunda-feira. Só que a segunda-feira nunca chega. Né? Então é a mesma coisa. Então você tem que planejar, você tem que alterar muitas vezes o teu ritmo de vida. Mas muitas vezes o seu ritmo de vida não depende só de você. Ele depende de outras pessoas, de outras situações, depende do seu trabalho, depende das pessoas que estão em volta de você. E isso se torna muito difícil de você modificar. O querer, ele é poder quando depende só de você. Mas quando depende de outros, o querer nem sempre é poder. É verdade. Então, é isso que acontece. Agora, em relação ao local onde essa dor se apresenta, isso pode dar alguma pista também para quem tem a dor de cabeça? Sim, você pode ter pista muitas vezes. Quando você tem dor na região posterior, então muitas vezes ela é mais ligada à questão do estresse, à questão de dor de cabeça, de tensão. Você muitas vezes, quando tem a dor, quando ela é unilateral, ela se caracteriza mais próximo de uma enxaqueca. Então, quando você tem uma dor generalizada, então aí você tem várias causas que podem ser determinantes. Pode ser a pressão arterial que está elevada, pode ser eventualmente um processo inflamatório, pode ser uma infecção generalizada, a própria febre que não tem, por um motivo qualquer, por um resfriado, ela pode também dar dor de cabeça. Pensando aqui no livro, os adolescentes e as crianças, eles têm uma dor de cabeça por uma causa mais frequente? Sim, grande parte das vezes sim. Quando acreditam que a criança tem dor de cabeça, porque muitas vezes acham que a criança não tem dor de cabeça, mas isso daí não é verdade, que ela tem dor de cabeça, então muitas vezes tem causa determinada. Por exemplo, a enxaqueca que o adulto se queixa o tempo todo, grande parte das vezes começa na infância e na adolescência. Então você tem a dor de cabeça começando lá atrás. A criança muitas vezes é mais fácil às vezes determinar, porque pode ser uma sinusite, pode ser uma gripe, um resfriado, pode ser uma inflamação de outra ordem e que você acaba tendo como repercussão a dor de cabeça. Então, agora, a criança, quando é às vezes, um começo queixa. de enxaqueca mesmo, dessa que perdura até a fase adulta, normalmente ela é causada por quê? Tem algum motivo? Geralmente ela é genética, o indivíduo já nasce com essas características, ela é genética e familiar. Então ela tem uma conotação hereditária também, pode ter uma conotação hereditária. Então começa na infância. Então você tem crianças desde 3, 4 anos de idade já se queixando de dores de cabeça que são a enxaqueca.
Agora é difícil, né? Pra gente que é pai e mãe, muitas vezes a gente realmente acha que a criança não tá, de fato, com dor de cabeça, porque elas acabam repetindo um pouco daquilo que elas ouvem dos adultos. Então, o adulto que tá sempre reclamando, eu tô com enxaqueca, eu tô com dor de cabeça, a gente acha que o filho uma hora vai repetir aquela mesma frase só pelo hábito, né? Porque a criança, ela repete. Mas eu acho que faz. a gente tem que ter um pouquinho de critério nessas coisas, pelo seguinte, porque a criança, quando se queixa de alguma coisa, ela muda o comportamento dela. Se ela está com dor de cabeça, você vai perceber que muda o semblante dela. Ela fica com uma carinha de um pouquinho mais de sofrimento. Ela diminui o seu ritmo de atividade. Ela muitas vezes fica sentada numa cadeira, deita num sofá. Então você percebe que muitas vezes modifica o comportamento da criança. Isso só com a dor de cabeça. Há vezes que você tem outros sintomas associados, ela tem náusea, vômito, às vezes tontura. Então isso daí ela muitas vezes pode verbalizar, ela pode falar para você. É uma enxaqueca mais forte, né? Exato, mas aí muitas vezes você percebe pelo comportamento da criança. Agora, né? doutora, a gente tem muita mania de medicar dor de cabeça por conta própria, né? Todo mundo acha que sabe realmente medicar dor de cabeça e quando é na criança, eu tô com dor de cabeça, a mãe vai lá e aquelas gotinhas já sabe a conta. Isso pode ser prejudicial para essa dor de cabeça? O que acontece é o seguinte, os analgésicos, eles têm uma ação realmente de diminuir a dor e ela se torna passageira, mas ela vai reaparecer em outra ocasião. Então, ela é cíclica. Então, você pode melhorar eventualmente naquele momento, mas você não está tratando a causa. O importante, quando você tem uma coisa frequente, é você determinar a causa e você tratar essa parte de uma maneira adequada. Como no dito popular de médico louco todo mundo tem um pouco, às vezes é um pouco mais, um pouco menos e faz por conta própria, mas no fim das contas nem sempre o resultado ele é satisfatório. Ok. Bom, a gente vai fazer o seguinte, no próximo bloco, você manda a sua dúvida, você manda a sua pergunta, a doutora Ambra vai responder. Fica à vontade, porque às vezes você tem até a mania de se automedicar, acha que sabe lidar com a sua dor de cabeça, mas fica aquela dúvida, né? Será que eu tô fazendo correto? Tire a sua dúvida já. 0 operadora 11 2202 8432. 0 operadora 11 2202 8432 e a gente vai ter as respostas. Segura um pouquinho que eu já volto, tá bom, doutora Ambra? A gente está falando sobre um assunto muito comum e tem ajudado a muita gente já o bate-papo que a gente começou no bloco anterior. Já recebi alguns e-mails e fico feliz que você está aí sintonizado na Rede Vida, assistindo a Vida Melhor, para aprender um pouco mais sobre enxaqueca e dor de cabeça. A gente precisa entender direitinho que não basta se automedicar, sair tomando os remédios que a gente encontra com facilidade na farmácia. A gente precisa descobrir a causa, precisa tratar mesmo, para não virar uma doença crônica que incomoda, né? Muitas vezes tira a gente do cenário, a gente acaba sendo prejudicado. Tem gente que não pode nem sair de casa, não pode nem trabalhar. Então é importante a gente fazer o tratamento da forma correta. Doutor, tem muitas perguntas. Eu acho que a gente já deu uma pincelada no que é a dor de cabeça, enxaqueca, e agora eu acho que a gente pode ajudar quem está em casa. Vamos lá? Então, a primeira pergunta aqui, olha, é da Rosa, ela é de Resplendor, Minas Gerais. Ela diz, minha filha tem enxaqueca, toma todos os tipos de remédio e não tem resultado. O que fazer para amenizar? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é procurar um especialista. Que hoje existem especialistas em dor de cabeça, em cefaleia, e são neurologistas que têm uma certa experiência especificamente com dor de cabeça. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer é procurar um especialista e esse especialista vai poder orientar de uma maneira adequada. Não existe essa história de que está tomando tudo e não melhora nada. Provavelmente não está tomando a medicação certa e não está tendo orientação certa para essa dor de cabeça que ela está apresentando, mesmo que seja enxaqueca. Porque tem dor de cabeça que, de repente, é provocado por um problema no estômago. Você se entupiu de remédio, piorou a situação ali, a dor de cabeça vai ficar mais forte ainda, né? Não, e a enxaqueca, a gente sabe, não é uma doença que tenha cura, mas hoje você tem disponível vários medicamentos que controlam muitíssimo bem, te mantendo numa vida absolutamente normal. É verdade. E aprender a lidar com a enxaqueca também é um desafio e que quando a gente vai no especialista a gente aprende, é muito bom, né? Exato. Porque já nos primeiros sintomas a gente já tem que se medicar. Porque a enxaqueca, ela tem várias causas determinantes.
você pode ter a enxaqueca, em primeiro lugar, por questões alimentares. Então, você tem certos alimentos que eles são fatores desencadeantes. Por exemplo, chocolate, os queijos fortes, de bebida você tem, por exemplo, vinho tinto. Então, são fatores desencadeantes. Você tem também, por exemplo, o molho oriental, que é o shoyu, que também pode ser desencadeante. O aspartame, ele também pode ser desencadeante de enxaqueca. Você tem muitas vezes cítricos que podem ser desencadeantes de enxaqueca. Então, você tem várias situações que podem causar enxaqueca. Você pode ter enxaqueca, por exemplo, pelo estresse. Você pode ter a enxaqueca que é desencadeada por aromas. Então, você tem perfumes, combustível, resinas, às vezes desinfetante, também podem ser desencadeantes de enxaqueca. Então, você percebe que enxaqueca tem várias causas. Agora, cabe só a gente dar uma pincelada rápida. O que é enxaqueca? A enxaqueca é um tipo especial de dor de cabeça que ele é desencadeada por vários fatores. Ela é geneticamente determinada, ela pode ser hereditária e ela tem algumas características importantes. Então, ela é uma dor, geralmente é uma dor de cabeça que é tipo latejante, em um lugar só, de um lado só da cabeça, e que tem certas características que muitas vezes acompanha de náusea, vômito, tontura, alterações visuais. Então, isso daí é muito importante que a gente tenha um diagnóstico perfeito para você poder tratar adequadamente. Ótimo. Procure um especialista, sim, vale a pena. A Monize Faria, boa tarde, adoro o seu programa, obrigada, Monize. Ela diz, minha filha tem 6 anos e reclama de dor de cabeça quase todas as vezes que anda de carro, mesmo em percursos curtos. Devo levá-la ao médico? Deve sim, porque isso daí, muitas vezes, essas sensações vertiginosas que acontecem quando em movimento, né, de automóvel, etc., que a criança muitas vezes tem dor de cabeça, vomita e etc. Então, isso daí pode ser um sinal prévio de uma enxaqueca futura. Então, pode ser tratado, sem dúvida nenhuma. Ok. A Maria de Fátima Soares, ela é de Cotia. Ela diz o seguinte, quando como queijos derretidos ou nozes e amendoins, tem uma dor de cabeça no lado direito da cabeça. Gostaria de saber se isso tem alguma coisa relacionada ao fígado. Não, não é o fígado. Isso daí é uma enxaqueca que é desencadeada por esses alimentos que ela está consumindo. Não tem nada a ver com o fígado. Muitas vezes as pessoas pensam, bom, a minha dor de cabeça é por um problema gástrico, porque eu estou com náusea, vomitando e etc. Mas isso daí é um fenômeno da própria enxaqueca. Então, não tem nada a ver. A Rosângela Aparecida Salles, é de São Paulo, ela diz, quando a gente tem uma dor de cabeça forte no lado esquerdo, que dá náuseas, tonturas e as vistas escurecem, parece até que a cabeça fica inchada. Que tipo de dor de cabeça é essa? É grave? É uma enxaqueca. É uma enxaqueca. Isso provavelmente é uma enxaqueca. Agora, tem que esclarecer, passar por um especialista para ele ver, fazer um exame adequado para poder tratar essa parte. Uma enxaqueca não tratada, ela pode ter uma complicação mais séria ou é só um desconforto grande mesmo que pode aumentar? As complicações, elas são muito pouco frequentes, embora possam existir, mas são pouco frequentes. O que acontece com a enxaqueca é que ela é muito limitante de atividades. Às vezes você tem essa enxaqueca durando 1, 2 dias e isso daí limita a sua atividade física, limita a sua atividade profissional. Isso daí atrapalha o seu dia a dia, porque você com dor de cabeça, o seu rendimento é pior. Ele diminui o seu rendimento no seu trabalho, nas suas atividades. Você perde tempo de trabalho, certo? Você fica mais irritada, você fica mais intolerante. Isso daí socialmente também passa a ser uma coisa complicada. Então, sempre ela acaba atrapalhando de uma maneira global.
Ok. A Cleonia, ela é de São José do Rio Preto, Cleonia Aparecida. Ela diz, tenho muita dor de cabeça há anos. Eu tomava remédio por conta própria. Não consigo descobrir a causa. E sempre depois de uma semana, após a menstruação, vem essa dor de cabeça. O médico disse que não tem nada a ver com o ciclo menstrual. O que pode ser, então? Não, tem sim, porque Tem muitas sim, né? vezes você tem a enxaqueca que ela é relacionada com o ciclo menstrual. Às vezes ela aparece antes, pode aparecer durante ou às vezes até após a menstruação. Então, isso daí um bom neurologista especialista em cefaleia vai poder tratar com uma facilidade bastante grande. Tá, então procura um neurologista. Exato, E é o explica caso. que você já observou. Aliás, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer como paciente, se eu estiver errado, o senhor me corrige, é a gente se observar e já levar o que a gente está sentindo mapeado para o médico. Porque eles não têm uma bola de cristal, né? Mas a gente já sabe que a dor de cabeça acontece toda vez que você menstrua, uma semana depois, ou durante a menstruação, ou toda vez que você come queijo, ou toda vez que você toma um vinho tinto, por exemplo, já facilita. Preste atenção no seu corpo para poder levar todas as ferramentas para o médico também poder trabalhar e te ajudar, não é verdade? Exato. E se for um bom médico que puder fazer também um aconselhamento do tipo de vinho para tomar, melhor ainda, né? Porque aí não vai ter a enxaqueca do vinho tinto. A enxaqueca do vinho tinto, mas aí pode tomar um vinho branco. Branco. Com moderação. De vez em Exato, quando. né? Tá, Um pra espumante. celebrar. Um espumante. Olha, a Alicia Rodrigues Mendes, ela é de Januária, em Minas Gerais. Pergunta se dor de cabeça na nuca tem alguma causa específica. Ela pode ser uma dor de cabeça de tensão, como pode ter várias outras causas determinantes. Tem que saber há quanto tempo que tem essa dor de cabeça, quais são as características dessa dor de cabeça e se tem outros sintomas associados, tipo náusea, vômito, tontura, etc. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Então, uma avaliação especializada, ela é mais do que bem-vinda. Ok. O Maurílio da Silva Barros, ele pergunta sobre convulsão. Quem tem problemas de convulsão, se tem cura isso? Ué, a epilepsia, ela é bem tratada, ela tem controle absoluto e total. Dependendo do tratamento, dependendo do tipo de convulsão que o indivíduo tem. Ok. A Cristiane Garcês Morigi, ela é de Florianópolis. Minha tia tem dor na cabeça, principalmente quando vai deitar. Ela sofre de reumatismo e acha que pode ser uma arterite temporal. Ela já é idosa e cuida do marido que já está na cadeira de roda. Será que é estresse ou pode mesmo ser esta arterite? Isso pode eventualmente ser, mas é pouco provável, né? Então teria que ver realmente outras causas que podem ser determinantes dessa dor de cabeça dela. Às vezes pode ser até uma questão postural do próprio travesseiro, da própria postura do pescoço e você no dia seguinte acaba acordando com uma dor de cabeça importante. A gente recebeu aqui no programa algumas vezes quiropratas que falaram um pouco sobre a importância da gente estar com a coluna toda no lugar certo para não comprimir nenhum tipo de nervo. A coluna mal ajustada, ela realmente passa uma situação complicada para o cérebro e faz com que a gente tenha dor de cabeça? A dor de cabeça é no cérebro? Certo, a dor de cabeça é sempre no cérebro, mas o que acontece é o seguinte, que muitas vezes na coluna cervical você tem compressão de alguma raiz, etc., por alguma questão postural ou por outra causa qualquer, e isso daí você tem uma repercussão realmente na parte posterior e que vem para a cabeça, pode vir até na parte anterior, então vai te dar uma dor de cabeça. A medicina chinesa aposta em técnicas como automassagem, o Douyin, para o tratamento da dor de cabeça. O Douyin é aquela massagem nas mãos, né? E a própria pessoa vai fazendo uma massagem nas mãos. Que relação teria esse tipo de procedimento com o nosso cérebro, já que eu estou tocando parte da minha mão e a gente está falando que a dor é aqui em cima? Pois é, isso daí é a medicina chinesa, que é uma medicina milenar, né? E que a gente não pode menosprezar porque realmente existem histórias e muitas histórias a respeito disso de que realmente funcionam. Então são certos pontos que você toca e esses pontos, quando são tocados, você acaba melhorando a dor num determinado
território. Isso daí vale para o corpo todo. Isso daí é uma coisa que é incontestável. Não é o tipo de medicina que a gente usa, mas a gente também não pode menosprezar esse tipo de procedimento. Tratamentos como a acupuntura, eles são eficientes para dor de cabeça? Também, da mesma maneira, a acupuntura também. Você pega determinados pontos onde passam as raízes, é como se fosse realmente essa quiropraxia, coisa desse tipo. Né? Algumas pessoas têm hábito de colocar gelo na cabeça quando estão com dor de cabeça, refrescar a área das têmporas. Isso é um procedimento que dá certo ou piora? Não, muitas vezes dá certo, porque você tem dentro da própria enxaqueca, você tem um certo momento que você tem assim uma vasodilatação dos vasos, tem uma vasodilatação. Né, os vasos se dilatam, eles ficam mais elásticos. Então, quando você põe o gelo, então você dá uma vasoconstrição. O vaso diminui de calibre e que com isso muitas vezes melhora a dor de cabeça, dependendo da fase. A Alvani de Coti, ela disse que quando faz exame de sangue ou toma soro, a pressão baixa e ela sente náuseas e dor de cabeça e até mesmo uma enxaqueca. Ela Isso é mais emocional, né? É emocional? Exato, é. Então existe uma dor de cabeça causada pelas emoções. Exato, assim como você quando vai fazer exame de sangue desmaia, quando você entra num hospital, num pronto-socorro, o indivíduo perde a consciência, desmaia. Então isso é mais uma questão realmente emocional do que uma questão orgânica, né? Ok. Eu tenho sempre uma dor de cabeça desencadeada quando o meu batimento cardíaco sobe um pouco do limite desejável, quando eu estou fazendo um exercício muito intenso, pedalando muito, que aí a frequência sobe, vai lá para os 170, 175, vem uma dor de cabeça e aí fica instalada uma enxaqueca. Tem alguma relação? Exato, porque o excesso de exercício físico você pode ter uma enxaqueca desencadeada, certo? Pelo próprio exercício físico. Então você tem um batimento cardíaco aumentado e você tem a circulação que ela fica aumentada em todo o corpo e no cérebro também. Então, da mesma maneira, acaba desencadeando uma dor de cabeça. Situações novas, às vezes o corpo parece que entende de forma diferente e vem ali uma enxaqueca, Exato. né? Às vezes a gente fica embaixo do sol, aquele calor, a cabeça muito quente, vem enxaqueca também. Muito tempo sem comer, vem enxaqueca. Mas a exposição ao sol e lugares muito quentes, realmente eles dão uma enxaqueca. Porque você tem uma vasodilatação e essa vasodilatação dá a dor de cabeça. Da mesma maneira como você tem várias outras situações que podem desencadear também, né? Bom, até mesmo quando a gente está num lugar muito frio, às vezes também a vem uma dor de mudança cabeça, brusca né? de temperatura, você tem o fenômeno da enxaqueca. A mudança brusca de muito quente para muito frio e vice-versa. Alterações do ritmo de sono você tem como enxaqueca. Você dorme pouco ou você dorme mais do que deveria dormir. Você fica muito tempo em jejum, você tem uma dor de cabeça importante pela própria hipoglicemia. Então você tem várias causas determinantes. Por isso que é importante você consultar sempre um especialista, ele vai poder te orientar da melhor maneira. E conhecendo o seu corpo, evite situações que podem estressar o seu cérebro para que essa enxaqueca não venha, porque a gente sabe que é bem desconfortável. E leia esse livro, principalmente você que tem crianças, adolescentes, Cefaleia na Infância e Adolescência, Como Lidar. Foi muito bom a gente ouvir hoje, doutor Abraham, que a enxaqueca pode começar, sim, na infância e aquela enxaqueca que vai até a fase adulta e que isso tem uma característica hereditária, né? Então, se a gente tem nossos filhos com dor de cabeça, também a gente não deve desprezar essa dor. Perceber, levar ao médico para fazer o tratamento de forma correta. Doutor Abraham Topchevsky, que é neurologista, mestre pela USP, doutor em neurociência pela Unicamp. Olha só, que pessoa maravilhosa que a gente teve aqui hoje para aprender sobre dor de cabeça, hein? Tá também no Hospital Albert Einstein e ele é o neurologista da infância e da adolescência do Hospital Albert Einstein. O e-mail é abram@einstein.br e o telefone 0 operadora 11 2151 3303. Alguma consideração final, doutor? A única consideração que eu posso fazer é o seguinte: se você tem uma dor de cabeça, procure um especialista, não vale a pena sofrer, porque esse sofrimento é absolutamente desnecessário, porque existe solução para isso.
Ótimo. Bom, é uma ótima deixa, né? A gente saber que tem solução e buscar o tratamento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo ano para o senhor, viu? Para você também. Até a Tudo de próxima. bom, se Até Deus a quiser. próxima oportunidade. Obrigado. Muito bom recebê-lo, né?